plantando aqui, amém? São sementes, irmãos, sementes poderosas, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui o Rafael, queria chamar também a sua esposa, aqui, a Rose, aleluia. Nós vamos orar, nós vamos orar por eles, e já orar, né, agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso, vocês estiveram conosco aqui, amanhã já estão indo amanhã, né? Terça-feira, amém? Então a gente, irmãos, a gente só quer agradecer a Deus, viu, Rafael? Se o seu coração, tudo que você carrega em Jesus, a sua esposa, uma adoradora ao Senhor também. E eu estou muito feliz, eu precisava de vocês aqui. Eu fui renovado, aleluia, irmãos, amém? Fomos renovados com o que vocês carregam, cara, amém? Glória a Jesus, aleluia. Que Deus continue usando vocês, vai continuar usando ainda agora, amém? Amém. E breve, irmãos, nós vamos ter uma conferência de louvor e adoração aqui, amém? Amém. Aleluia, vai ser lotado, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, que o Senhor abençoe vocês. Eu queria orar por vocês, amém? Pai, nós queremos orar, estenda suas mãos para cá, meu irmão, por favor, amém? Nós queremos orar por esse casal, Senhor, tudo que o Senhor já prometeu na cruz do Calvário, Senhor, e o separou, Senhor, para esse ministério tão poderoso em Jesus. Nós trazemos sobre eles nessa noite, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Guia-os por caminhos eternos, Senhor, como diz a Sua palavra, Pai. Nós, como igreja, Senhor, na Tua casa, Senhor, nessa terra, nós declaramos e liberamos sobre eles, Senhor, tempos de intimidade, tempos de conhecimento, tempos de revelação, tempos de mais discernimento diante de Deus. Obrigado pelo coração deles, obrigado pelo serviço deles a Ti. Nós Te louvamos pela vida deles. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha usá-los, Senhor, com poder aqui, Senhor. Usá-los, Senhor, com a Tua presença manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor, para receber de Ti, Senhor, o que o Senhor tem falado através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu também gosto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de pedir alguns minutos da sua atenção para esse momento tão importante. Quem estiver um pouquinho mais distante, se não for por uma questão de olhar alguma criança, se puder ficar aqui pertinho. Meus irmãos estão aí no fundo, se quiser vir mais para frente, pode ficar à vontade. Oi? Não, tá tranquilo. Obrigado. Amém, irmãos? Se puder ficar aqui mais pertinho para a gente poder sentir o calor aqui uns dos outros. Preto. Amém. Glória a Deus. Eu queria também estender, né? Na verdade, agradecer, pastor Samuel, obrigado pelo carinho de todo mundo aqui, irmão Solimar, esposa, pastor Samuel, pastora Regina, mesmo distante, mas, né, como sempre, nos recebendo muito bem. Queria agradecer também essa casa, eu não consigo, irmãos, olhar para vocês como igreja, me perdoem, viu? Vocês são uma casa de paternidade. E isso é muito forte em vocês, é uma marca muito forte. E que vocês carreguem essa marca, uma casa de paternidade, que é uma igreja, claro, uma igreja instituição, mas a maior marca de uma igreja é que ela se torne uma casa de filhos. É uma casa de filhos rebeldes que voltam, que se encontram. E vocês possuem esse DNA de paternidade, amém? Queria agradecer em nome da minha família, da Rose, da Estezinha, e dizer que estou muito feliz, né? A gente até tenta fugir assim, parar de se envolver mais com isso, mas a gente não tem como fugir. A gente vem para descansar, vem para ficar mais tranquilo e não tem para onde correr não, né? Melhor obedecer do que sacrificar.
Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí, Filipenses 1, 12. E eu queria falar uma coisa para você, e o pastor já entendeu. Você precisa fazer uma coisa chamada cooperar com a unção da palavra. O que isso significa? Amém. Cooperar com a unção da palavra é você abrir a sua boca e dar glória a Deus. Se a palavra fizer sentido para você em algum momento, irmãos, dê um aleluia, glória a Deus. Eu recebo essa palavra, eu declaro essa palavra na minha vida. Amém, irmãos? Você vai ver que o ambiente vai mudar quando você abrir a boca e adorar também. Coopere com a unção dessa palavra no nome de Jesus. Filipenses 1,12. Antes de ler, eu queria só dizer que essa palavra de hoje à noite, ela na verdade é uma continuação do que a gente pregou ontem, né? Quantos estavam aqui ontem à noite? A maioria estava aqui ontem à noite. Mas ontem à noite eu comecei falando sobre uma coisa que é a coisa mais importante que o cristão precisa ter. Quantos lembram do que eu falei? Qual foi a coisa que eu falei ontem? Eu falei sobre o que ontem? Sobre a presença de Deus. E a presença de Deus é a coisa mais importante. E hoje eu quero continuar nessa mesma ideia, nessa mesma linha de raciocínio, porque de alguma forma eu tinha outras mensagens. Quando o pastor pediu para eu pregar aqui, eu tinha separado outras mensagens. Mas quando eu comecei a entender, discernir o que o Espírito Santo está querendo falar, eu entendi que existe algo que Deus está fazendo nesse tempo na Abapai. E antes da gente sair para desbravar esse mundão, para ganhar esse bairro União, nós precisamos fundamentar, lançar as bases daquilo que nós cremos. E ontem falamos da presença. E hoje eu quero falar sobre... É uma pergunta para você, e para mim e para nós. O que realmente importa? O que realmente importa? Abra sua Bíblia em Filipenses 1,12, por favor. Eu quero que você tenha... Obrigado, pastor. Eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente enquanto eu prego. O que realmente importa? Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais coragem a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Então, irmãos, o que realmente importa? O que realmente importa na nossa vida? Eu sei que, assim como eu, você deve ter passado, nos últimos tempos, por várias situações: calúnia, difamação, angústias, dúvidas, medos, traumas, incertezas.
decepções com pessoas, abandono de pessoas, traição de pessoas. Só você sabe como você se sente quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e você começa a fazer perguntas sobre o que você de fato está vivendo. E todas essas questões são questões que nos tiram a paz. São questões que nos colocam em um lugar de questionamentos. Já parou para perceber que a gente gasta mais tempo questionando os problemas do que questionando o que realmente importa? Porque todos nós temos problemas. A gente passa por todas essas questões que eu acabei de falar, e às vezes a gente coloca o nosso coração mais em uma calúnia do que no próprio Cristo. A gente coloca o coração mais na perseguição do que naquele que nos persegue porque nos ama. A gente coloca os nossos olhos nos medos, e nós esquecemos que o verdadeiro amor lança fora todo o medo que nós sentimos. Mas a pergunta que você precisa fazer, independente do que você esteja sentindo, não é o que eu quero. Porque a pergunta o que eu quero para Deus, ela é egoísta. A pergunta o que eu quero, ela não se importa com aquilo que Deus se importa. A pergunta o que eu quero fazer, ela não se importa com aquilo que Deus quer que você faça. Por isso que a pergunta não é o que eu quero, mas o que é importante. O que de fato Deus considera ser importante, que Ele quer que eu faça, porque isso é a vontade dEle. E aí, eu fiquei pensando sobre essa pergunta muito tempo da minha vida. E de vez em quando eu me pego pensando nela. De vez em quando eu paro, olho para a minha vida e falo, o que realmente importa? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que ele está preso. Ele está acorrentado 24 horas por dia a um soldado. As pessoas que caluniavam ele estavam dizendo assim, está vendo? Nós tínhamos razão, ele é um falso. Por isso que ele está preso, porque aquilo que ele prega é uma mentira. E ele está vendo tudo isso acontecer, os inimigos celebrarem a derrota aparente dele, e ele está dizendo, irmãos, se até isso serve como motivo do evangelho ser pregado, o que realmente importa? O que realmente importa é que o evangelho está sendo pregado, quer seja por uma questão de rivalidade, quer seja por uma questão de inveja, o que importa é que o nome de Jesus está sendo dito por causa da minha situação. E olha que interessante, às vezes a gente quer fugir da situação que está passando, e a gente esquece que é exatamente a situação que você está passando que Deus vai usar para que o nome dele seja conhecido. Então, quando você quer fugir de uma situação que Deus não quer te tirar, você está dizendo assim, Senhor, eu não quero, eu não sirvo, porque o que importa não é pregar o seu nome, o que importa é que a minha vontade seja feita. Só que o nome de Jesus não é engrandecido quando a nossa vontade é feita, irmão. É quando a gente faz aquilo que tem que ser feito. Então, para pensar na sua vida hoje, agora. Quantas vezes a gente perde tempo se preocupando com coisas que não importam? Quanto tempo do seu dia você deixa de colocar o seu coração na palavra de Deus e coloca na palavra das pessoas? Quantas vezes nós determinamos a nossa vida não por aquilo que realmente Deus se importa, mas por aquilo que o nosso ego está se importando?
E olha que interessante, irmãos. Geralmente o nosso ego, ele se importa com algo que Deus não está nem aí. Geralmente a nossa vontade quer edificar algo que Deus quer destruir. O nosso eu vaidoso quer fazer coisas que Deus não quer fazer. E Paulo está dizendo: eu não me importo em fazer aquilo que eu não gostaria, porque eu estou preso, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, eu estou sozinho, eu estou abandonado, mas o que importa é que o nome de Jesus seja conhecido através da minha vida. Se Paulo fosse se importar com a vaidade, irmãos, ele não seria um dos homens mais importantes da história. Amém? Amém. Agora, para a gente afunilar mais esse entendimento, onde é que Paulo estava? Paulo estava preso em Roma. Ele estava acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Ele estava impedido de fazer aquilo que ele mais amava, que era sair pelo mundo, desbravando e pregando o evangelho e abrindo igrejas. E às vezes a gente machuca o pé e não quer vir para onde tem que vir. Às vezes, irmãos, eu quero ficar na minha casa, no meu sofá, deitado, assistindo o jogo, e eu não quero saber de mais nada. E Paulo está lá na prisão, e mesmo na prisão o propósito está sendo manifestado. Agora eu quero te levar, abra sua Bíblia em Atos 16. Quero que você se concentre, a gente vai construir uma ideia. Eu realmente não estou muito preocupado em trazer uma pregação. Eu quero construir uma ideia, trazer algo que o Senhor ministrou no meu coração. A gente vai construir isso sem pressa, sem agonia, mas eu vou respeitar o tempo aqui. Para a gente entender o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos, a igreja, aos filipenses, a gente precisa entender como que essa igreja foi fundada. Abra sua Bíblia em Atos 16 aí, ó. Atos 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aí sabe o que acontece logo após, aqui no texto de Atos 16? O Espírito Santo direciona Paulo, Lucas, para eles irem para a região da Macedônia, que é onde está a cidade de Filipos, onde ele vai estabelecer a igreja dos filipenses. Então essa igreja, ela não nasceu de um desejo de Paulo, nasceu da vontade do Espírito Santo. Essa igreja não nasceu de uma vontade humana, mas na vontade do próprio Deus, dizendo: Paulo, não vai para a Ásia agora, vai para a Macedônia, porque lá eu tenho algo para fazer, eu tenho uma missão para estabelecer naquele lugar. E se você continuar lendo Atos capítulo 16, você vai ver uma coisa assustadora, irmãos. Porque Paulo entra no lugar que Deus tinha dito para ele entrar. Amém? O Espírito Santo impede ele de entrar na Ásia e diz: vai para a Macedônia. E sabe o que acontece na Macedônia? Quando ele chega lá na Macedônia e começa a pregar o evangelho, ele é açoitado em praça pública. Ele é jogado em uma prisão por fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E às vezes o maior desafio do evangelho, da vida com Deus, é você estar hoje, por exemplo, vivendo a pior fase da sua vida, e você perguntar: mas espera aí, Espírito Santo, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou eu fazer. Senhor, eu confio na Tua palavra, eu amo a Tua palavra, eu amo a Tua presença,
Eu sou um cristão fiel, maduro, responsável, vivo em santidade, tenho uma vida de oração, Pai. Eu creio na Tua palavra, como a palavra de Deus, inerrante, poderosa, eficaz. E olha para a minha vida, Senhor. E Paulo, irmãos, está lá, cumprindo a vontade de Deus, na base de surra, sendo preso, e está dizendo: o que importa é que o Evangelho seja pregado. E é nesse contexto que essa igreja nasce. Essa igreja nasce num contexto de dor, de sofrimento. É por isso que as coisas mais profundas que Deus vai gerar em mim e você, elas vêm de um lugar de dor e sofrimento. Porque o sofrimento é para você aprender de uma vez por todas o que realmente importa. O sofrimento vai fazer você olhar e dizer: ah, entendi, isso aqui Deus não quer para mim. Estou passando dificuldade, mas o que importa é que eu estou caminhando para o meu alvo é Cristo. Mas agora, voltando ao que a gente começou falando, o que realmente importa. Você já percebeu que, mesmo passando por algo muito ruim, mesmo você passando por uma situação que você não gostaria, o que realmente importa não está nas coisas ruins que acontecem. As coisas ruins que acontecem, elas cooperam para aquilo que importa seja manifestado na sua vida. As coisas ruins são como sementes que dão vida às coisas que realmente importam. Porque aquilo que importa é gerado na dor e no sofrimento. O que realmente importa não está numa depressão que você vive. O que realmente importa não está na frustração, na angústia, na ansiedade. Na verdade, é porque você coloca o teu coração nas coisas que não importam, que você é levado para a ansiedade e para a depressão às vezes. Porque a depressão, o que é depressão? De um jeito bem raso, né, falando, é excesso de passado. É alguém que viveu uma glória, uma experiência, a pessoa entra num nível de frustração e ela vai se afundando com aquilo. Então, uma das características de uma pessoa que consegue romper é quando ela para de olhar para aquilo que não importa. Já não existe mais, irmãos. Já não faz mais parte da sua vida. E eu sempre dou um exemplo que todo mundo entende de uma maneira mais simples possível. Sabe o que é? Uma pessoa que vive dessa forma, ela está dividida em 3 partes. Alguém que vive ansioso e vive com as questões da emoção mal resolvida, ele está, uma parte dele no passado, uma parte dele está no futuro e uma outra parte dele está no presente. Só que tem um problema. A parte que está no passado não existe. A parte do futuro também não existe. E a outra parte que ficou no presente, ela está vagando, sem nenhum propósito. Você já conheceu alguém que você falou com ela assim, você falou assim: cara, essa pessoa parece que ela não tem assim um propósito definido. Ela vive perdida, ela vive indo e voltando e não consegue se encontrar. Sabe por quê? Porque o que realmente importa não está na dor que você está sentindo. O que realmente importa não está nas frustrações que você viveu. Porque a sua dor não é o seu propósito. A sua dor não é o seu chamado, não é a sua vocação. Ela pode até apontar para o seu chamado. A sua dor vai até ser usada para você depois falar assim: olha, eu sei porque eu passei. E não vale a pena você ficar tanto tempo dessa forma, porque eu vim desse lugar e é possível você dar a volta por cima. E o que é aquilo que importa então? Aquilo que importa é aquilo que você daria a sua vida. Aquilo que importa é aquilo que te governa.
Aquilo que importa são as nossas prioridades, e as nossas prioridades revelam o nosso coração. Amém? Então eu quero compartilhar alguns ensinamentos desse texto que nós lemos. O que Paulo nos ensina em Filipenses? Em primeiro lugar, Paulo entendeu que o que importava não estava nas circunstâncias, mas no propósito final. Tony, vem cá para fazer o teatro aqui. Meu ator está ali, já ia descansar, eu vou botar ele para trabalhar. Essa aqui eu vou ter que descer porque eu quero fazer ela mais... Pera aqui, meu cunhado, bate aqui minha mão. Vocês lembram que eu falei que Paulo estava acorrentado? E aí o texto diz que Paulo estava acorrentado e estava sendo vigiado, cunhado, 24 horas pela guarda pretoriana, que era a guarda de soldados romanos. Então, só que Paulo não ficava num lugar só. Para onde ele ia, o soldado ia com ele, porque ele tinha liberdade, porque ele tinha dupla cidadania. Então, como cidadão romano, ele tinha liberdade, ele ficava numa casa. Essa primeira prisão que ele está não é ainda a masmorra que ele vai ficar no final da sua vida. Então ele está acorrentado. Coloca o braço aqui em mim, aqui, como se fosse isso. Me prende, viu? Deixa eu fugir não, cunhado. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo, eu não cheguei nem perto dele, mas vou ter que me comparar, né? Mas dizem que ele era baixinho, tá? Careca, tô quase. O apóstolo Paulo estava acorrentado em uma circunstância. E era uma baita circunstância, porque era um soldado armado, da cabeça aos pés, e ele não conseguia fugir dessa circunstância. Por mais que ele quisesse sair, ele não conseguia. Então, o máximo que poderia acontecer é que quando Paulo se movesse, agora tu pode vir. Quando Paulo se movesse, o que acontece? O soldado vai junto. Então, quando Paulo se movia, cunhado, a circunstância se movia junto. Só que a gente quer fazer dessa forma. Agora tu vai me soltar. A gente quer fazer isso aqui na nossa vida real. Eu vou sair de casa hoje para a igreja. Circunstância, fica quieta aí que eu vou lá resolver minha vida com Deus. Eu vou mostrar que eu tenho uma aparência de cristão, de crente, que eu estou muito bem resolvido. Só que quando o fulano, o abençoado, chega em casa, que ele abre a porta, e aí, pega ele de novo. Não é verdade? E a gente foi ensinado exatamente dessa forma. Deixa os teus problemas lá fora. Mas, meu irmão, como que o meu problema vai ser resolvido se eu deixar ele do lado de fora? Como que os meus problemas vão ser resolvidos se eu vou deixar ele em um lugar onde Deus não está? Por isso que Paulo tinha todos os motivos para olhar para a circunstância e falar: quer saber? Você está aqui com ela. Você tem um gatinho ali. Eu vou sentar aqui nessa prisão e vou ficar aqui conversando com o meu problema mesmo, que é melhor, né? E aí, problema, como é que tá? E quantas vezes a gente faz isso na vida, irmãos? A gente se conforma com um problema, a gente fica agarrado no problema e a gente começa a achar que o nosso propósito é o problema. A gente começa a achar que as circunstâncias, elas precisam ser eternas, e não, elas não precisam ser eternas. As circunstâncias, meu cunhado, elas só são para que você entenda que aonde você estiver, ela vai te acompanhar. E está tudo bem, porque quando você vai com o teu problema, a Rose vê o teu problema.
Quando você caminha pela igreja, os irmãos veem que você tem um problema, que você enfrenta uma depressão, uma ansiedade, uma crise. Sabe por que você tem que andar com esse problema? Porque no dia que esse problema não tiver mais com você, e você caminhar, as mesmas pessoas que viram você com problema, agora vão olhar para você e dizer: realmente existe um Deus na vida dela, e esse Deus resolveu o problema dela. A gente não pode ter medo da circunstância, irmãos, porque às vezes é a circunstância que vai nos levar para um lugar de dependência. É a circunstância que nos ensina o que realmente importa. Paulo está aqui com a circunstância dele, apregado, grudado, e ele poderia ficar lá murmurando. Ele está dizendo: eu vou continuar escrevendo, vou continuar cuidando da igreja, vou continuar pregando o evangelho, vou continuar anunciando a mensagem pela qual Jesus me chamou. Agora, olha que interessante isso aqui, irmãos. Imagina a cena: Paulo lá na prisão, na cela, acorrentado a um soldado. Aí entra Lucas, o médico, e Paulo começa a recitar a carta aos Colossenses, e Lucas está escrevendo a carta aos Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a divindade de Deus. E o soldado está aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus, sem querer, mas está ouvindo a palavra de Deus. É o que acontece quando você não negligencia o seu problema. Quando você anda com as suas circunstâncias, elas servem para anunciar que existe um Deus na sua vida. E aquelas pessoas que não queriam ouvir, vão ter que ouvir. Paulo está, irmão, agora olha que coisa linda, Tony. Não era só um soldado, irmãos. Ao que tudo indica, o apóstolo Paulo evangelizou toda a guarda, irmãos, era de um em um. Agora, pode sentar com ele, agora já não era mais a circunstância A, agora já era a circunstância B. E agora já era o segundo soldado. Esse aqui é bonito. Era o segundo soldado, sabe por quê? Porque agora já era um outro propósito. Irmãos, eu leio a Bíblia, eu viajo demais, pastor. Porque, irmãos, vamos pensar aqui de maneira lógica. Imagina quantos problemas Paulo não deve ter resolvido por meio da mensagem do Evangelho. Num dia era um soldado com problema no casamento, no outro era um soldado que estava com problema, angustiado, com medo. E Paulo aqui falando do Evangelho, pregando o Evangelho, falando: ei, fica tranquilo, eu conheço um Jesus que pode te salvar. Irmãos, isso é lindo demais, irmãos. Porque eu não consigo acreditar que o maior apóstolo da história da humanidade teve o privilégio de ter do lado todos os guardas de Roma e não falou um A sobre Jesus. Ele falou sobre Jesus. Ele resolveu problemas por meio do Evangelho. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, na escola, na faculdade, no seu trabalho, na igreja. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Não tenha vergonha dos seus problemas, porque os seus problemas servirão para apontar que existe um propósito maior de Deus na sua vida. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém? Aleluia! Glória a Deus! O que importa não está na circunstância, irmão. Eu sei que falando assim, Rafa, mas é tão fácil. Eu sei que é fácil falar, porque acredite em mim, eu já estive em lugares, em vales sombrios, eu já estive também. Mas acredite, esse vale vai passar. Essa circunstância, irmãos, a palavra já denuncia, é uma circunstância. É algo que o tempo vai responder, é algo que o propósito vai responder, é algo que o próprio Jesus vai te explicar na hora certa. E eu quero deixar algo para você. As suas dificuldades, elas só podem apontar para Cristo quando você faz delas o seu testemunho. Não tenha vergonha da sua dor. Não tenha vergonha da sua história. Não tenha vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não vai usar o testemunho do outro na sua vida. Ele vai usar o seu testemunho para a vida de outras pessoas.
uma das formas mais poderosas de se conectar com o ser humano, sabe qual que é? É pela dor. Você já viu que quando alguém coloca no Facebook lá, vamos fazer uma vaquinha para ajudar a pessoa que não tem isso, não tem aquilo? Irmãos, é impressionante. As pessoas juntam 30 mil reais em menos de uma hora, porque o ser humano se conecta com a dor. Então, talvez aquilo que você chama de vergonha é o que Deus chama de testemunho. O que você chama de medo, Deus está dizendo assim: é a isca que eu vou usar para alcançar a tua família. O que você chama de limitação, Deus está dizendo, é a partir desse lugar que eu vou começar a fazer algo através da sua vida. Paulo entendeu, irmãos, que maior do que aquilo que lhe afrontava, maior do que os problemas que ele lidava, era aquele que sustentava ele. 1 João 4 diz assim, ó: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode repetir isso comigo? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque pode ser que a circunstância pareça ser impossível, e de fato ela parece ser impossível, porque ela é assustadora. O vale da sombra da morte, ele é assustador, irmão. Quando o salmista Davi está falando do pastor que leva a ovelha para alguns lugares, e quando ele chega assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu quero que você construa a imagem na sua cabeça. O vale é um lugar, é um buraco. Imagine você está indo numa reta e de repente você faz uma descida. Imagina isso. E nessa descida tem montanha de um lado, montanha de outro, e existe um caminho bem estreito passando por meio desse vale. Quando Davi está falando do Salmo 23, essa é a imagem que ele tem. Mas por que o caminho é estreito, Rafa? Porque Jesus disse que a porta era estreita. Para que você passe pelo vale da sombra da morte, do ladinho de Jesus. Nesse caminho do vale da sombra da morte, você não passa por ele sozinho. Você passa colado com o seu pastor. Então Paulo, ele entendia, irmãos, é tanto que ele estava na prisão em Jerusalém, e o próprio Jesus apareceu perto dele e falou assim: Paulo, não temas, porque eu vou cumprir o propósito que eu tenho com você. Você irá pregar para os reis, você pregará em Roma, porque eu tenho uma palavra com você. E às vezes nos teus momentos de escuridão, de dor, você não consegue ver Jesus, você não consegue ouvir a voz de Jesus. Mas sabe qual é a garantia que nós temos? É que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos nenhum mal, porque o Senhor Jesus, o nosso pastor, está conosco. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo estava preso fisicamente, mas estava livre no espírito. Amém? Paulo estava preso fisicamente, mas era livre na mente. E é isso que você tem que entender, que os problemas, eles não podem e não devem, não irão paralisar você, porque você já não se move mais pela carne, você já não se move mais por aquilo que você vê, você se move pelas coisas do Espírito, você se move por aquilo que você não vê, você pisa no chão que não existe, porque a fé é isso, é andar onde não tem caminho, é colocar os pés onde não tem um chão. O motivo que levou Paulo para o cativeiro, olha que interessante, irmãos. O motivo pelo qual Paulo se tornou um prisioneiro,
foi o mesmo motivo que libertou muitas pessoas da prisão da ignorância espiritual. Paulo está sendo preso, mas por causa da prisão dele, pessoas estão sendo libertas. Você consegue entender isso, irmão? Que a tua dor, a tua prisão, às vezes, quando você persevera no Evangelho, naquilo que realmente importa, pessoas estão sendo ministradas pela tua vida. Não é você vir aqui à frente e pegar o microfone, mas só o fato de você resistir, só o fato de você se levantar, pessoas estão sendo libertas, porque elas olham para você e falam: se fulano vai, eu vou; se fulano pode, eu posso; se fulano consegue, eu consigo. Em quarto lugar, Paulo entendeu que a dor não era o propósito final. E por que que a gente precisa entender que a dor não é o propósito final? Porque uma das coisas que você mais vai ser tentado a pensar é que a sua dor é o ponto final da sua história. E olha que interessante, a dor extrema é o estágio final para uma mãe dar luz a um filho. Se a mãe não suportar a dor final, não gera vida. E eu estava falando ali para a cunhada, lá na casa dela, sobre o parto da Rose, né? E aí eu tive o privilégio de assistir o parto, né? Para mim foi um privilégio. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica assustada quando fala. E foi um parto normal, irmãos. E assim, não vou abrir assim muito, né? Mas eu vi diante de mim uma das coisas mais incríveis que eu já pude ver na minha vida, que é o milagre da vida. Mas a minha esposa ficou mais ou menos 15 horas, 25 horas no trabalho de parto, sentindo dor. Só que as 25 horas de dor que ela sentiu nem se comparou com a dor final, a dor que antecedeu o nascimento da Esther. Eu estava lá, eu vi, irmão, eu ouvi. Os meus ouvidos quase que explodiam, porque eu não consigo nem imaginar. Minha esposa consegue, porque ela sentiu. Mas eu não vou esquecer de duas coisas: o grito da dor e o sorriso da Rose quando ela pegou na perninha da Esther, quando eles colocaram em cima dela. Está conseguindo entender? Depois da dor existe cura, existe vida. Cientificamente falando, quando você entra num estágio de dor extrema por muito tempo, você meio que entra num transe, né? Você para de sentir dor. Se você conseguir correr mais de 10 quilômetros, você já não consegue mais sentir sua perna. Só que você precisa entender que a dor, ela tem um limite. E você precisa parar de optar pela dor de uma maneira opcional. E você tem que colocar isso para fora de uma vez por todas. Porque tem a dor que você tem que suportar, e tem a dor que você tem que confessar para você ser curado. Por isso, não torne da sua dor o seu propósito final. Não torne da sua dor a sua desculpa para permanecer no lugar que Deus não quer que você esteja mais. Não torne da sua dor o seu final da sua história. Porque existem coisas infinitamente maiores que só virão depois que você passar pelo processo da dor completo que você está vivendo hoje. Existe vida. E aí eu quero caminhar para encerrar.
compartilhando alguns princípios. Olhando para Paulo, como que nós conseguimos permanecer então, irmãos? Como que eu consigo permanecer avançando no propósito, lidando com calúnia, com mentiras, com sofrimentos, com perseguições, com problemas de saúde, com uma série de questões que vêm sobre a minha vida? Em primeiro lugar, mantenha os seus olhos em Deus e não na sua dor. A Rose, quando estava sentindo as dores finais, ela começou a olhar para a doula, que era a enfermeira que estava cuidando dela. Quando ela estava na mesa da cirurgia, eu lembro que ela olhava para mim. Ela não olhou para a dor, ela olhava para mim e falava assim: aguenta, você vai conseguir. Aguenta firme, vai dar certo. E às vezes você quer olhar para a sua dor, mas eu vou te dizer uma coisa: se você olhar para a sua dor, você vai se ver de uma forma deformada. Se você olhar para a sua dor, você vai ver impossibilidade. Se você olhar para a sua dor, você vai ver um Deus que não existe, um Deus que te está causando algum mal, um Deus que te abandonou. Só que Deus não te abandonou, porque a dor não é para você olhar para ela, é para você olhar para Cristo. A dor, o sofrimento não é para você ficar olhando para aquilo que está te ferindo, mas para você olhar para aquele que te cura. Aleluia. Mantenha os seus olhos em Deus e não nos seus problemas, porque os seus problemas não podem fazer por você aquilo que só Jesus pode fazer, e aquilo que só Ele já fez na cruz do Calvário. Quando você olha para a dor, você corre o risco de achar que você é a sua dor, e você não é a sua dor. Quando você olha para as prisões, você acha que você foi condenado eternamente a viver nelas, mas você não precisa permanecer numa prisão. Você é livre. O Senhor Jesus, Ele já garantiu a liberdade. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império, para o reino do Filho do seu amor. Você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais cativo dos seus erros, você já não é mais condenado, você agora é um filho, você tem passe livre no reino de Deus, você tem acesso para olhar para Ele na hora que você quiser. Amém. Quando você olha para Deus, você entende que a dor é só um caminho. Quando você tira os olhos da dor e olha para o Senhor Jesus, você entende que a dor é só um caminho, é só uma ponte para te levar para o lugar que Deus realmente quer que você chegue. Filipenses 3, do 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que também alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Existe um prêmio para você quando você mantém os seus olhos fixos em Jesus. O seu alvo é Cristo. O seu alvo não são as fofocas. O seu alvo não são os problemas. O seu alvo não são as mazelas. O seu alvo não é a política. O seu alvo não é o presidente. O seu alvo não é a sua dor. O seu alvo é Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aleluia! A sua dor aponta para um caminho e não para um atalho. Não tente pegar um atalho para fugir da sua dor, mas entenda que a sua dor é um caminho para você chegar em Jesus. Quando você foca na dor, ela aumenta. Tudo que você foca expande.
Quando você foca em Deus, Ele te ajuda a suportar. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 2 Coríntios 12, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, eu tinha um espinho na carne, e eu orei a Jesus 3 vezes e pedi: Senhor Jesus, tira de mim esse espinho. E por 3 vezes Jesus me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então por que você quer tirar de você aquilo que Deus vai usar como poder? Por que você quer fugir daquilo que Deus quer usar? Por que você quer achar que existe uma outra coisa que Deus quer usar, se aquilo que Ele vai usar já está dentro de você, irmão? E está tudo bem se o que está dentro de você é um problema. Está tudo bem, porque Deus é especialista em transformar problema em solução. Ele é especialista em transformar doença em cura, impossibilidade em milagre. Ele é especialista em tornar cativo em liberto, escravo em filho. Ele é especialista em mudar o cenário de todas as coisas. Mas não se acostume com a dor. Não se agarre com a dor, como eu fiz aqui, e não conviva com ela como se fosse normal. Se revolte contra a dor. Encontre uma cura para a sua dor. Porque acredite, irmão, existe uma cura para a sua dor. Contanto que você não peque, mas busque uma forma de você encontrar a sua cura. Porque Deus, Ele vai usar todas as formas possíveis que você puder imaginar para você ser curado. Mas o meu problema, Rafa, você não conhece, é impossível. Às vezes, irmão, o que está faltando não é nem você orar mais por isso, é você agir mais contra isso. Não é nem você declarar palavras proféticas sobre isso, mas é você se posicionar contra isso. Tem coisa que não é oração que resolve, é decisão que coloca fim. Tem coisa que não é uma aparência de espiritualidade que vai resolver, mas é você se posicionar e dizer assim: a partir de hoje eu não vou aceitar mais essa situação na minha vida, porque eu sou livre, eu sou filho. Deus tem o que é melhor para mim. Deus não tem uma vida de escravo, Deus não tem uma vida de mendigo para mim. Ele separou para mim aquilo que é melhor dessa terra. Eu não vou me contentar com menos do que as bênçãos do Senhor. Eu não vou me contentar com menos do que a presença de Deus. Eu não aceito mais menos do que a presença, porque a presença cura a minha dor, a presença restaura minhas feridas, a presença me levanta, a presença me alimenta. Aleluia! Então vamos voltar para a primeira pergunta dessa mensagem. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos. E eu queria que você fizesse uma reflexão sincera. Aonde que você tem colocado o seu coração nos últimos dias? Aonde que você tem colocado a sua esperança? O que que tem governado a tua mente, os teus pensamentos, o teu coração? Porque as coisas que você mais tem pensado são essas coisas que vão governar você. Paulo vai dizer em Filipenses: se há algo para pensar, irmãos, que seja algo bom, que seja algo de boa fama, que seja algo que glorifique o nome de Jesus. O que você tem colocado como o mais importante para você nesse tempo? Será que você tem, no meio da sua dor, encontrado tempo para adorar o nome de Jesus? Será que o que você está chamando de importante, será que Deus está dizendo que é importante?
Olha para dentro de você. O estilo de vida que você está levando hoje, será que é o estilo de vida que o Senhor Jesus se agrada? O que você tem feito, está casado, está aliançado com aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou será que a dor, os problemas, as circunstâncias te afastaram daquilo que realmente importa? Porque nessa noite, o convite do apóstolo Paulo para todos nós é que nós possamos voltar para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído, o lugar da intimidade, o lugar do relacionamento, o lugar onde que ainda com dores você continua fiel ao Senhor Jesus. Mesmo com dificuldades, você abre a sua Bíblia, você ora, você crê que o seu problema não determina a sua história, o seu problema não determina o propósito, mas é o propósito de Deus que coloca fim nos seus problemas, no tempo de Deus na sua vida. Até quando você vai continuar se permitindo ser movido por coisas que não importam? Até quando coisas que não importam vão continuar te arrancando do lugar que é mais importante, que é a presença de Jesus? Aleluia! Até quando você vai viver ainda acorrentado nas lembranças do passado, nos erros do passado? Ei, você é livre de toda a culpa do passado. O passado não pode mudar aquilo que Deus já determinou que você será. Então eu quero que nessa hora, agora, nesse exato momento, eu quero que você faça essa oração comigo. Eu quero que você declare isso aí. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, do dia 11 de fevereiro de 2024, eu coloco um ponto final no meu passado. Eu corto os laços com os meus pecados do passado, com os meus erros do passado, com os traumas do passado, com os problemas do passado. E eu faço uma aliança com o Deus do presente, que já preparou o meu futuro. Eu declaro que a partir de hoje eu vou viver uma nova história para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Bom, você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Fique à vontade. Aleluia. Senhor, nós queremos ser dependentes somente de Ti, Deus. Nós queremos precisar somente de Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Você pode fechar os seus olhos, Aleluia. colocar a sua mão à altura do seu coração. Aleluia, Deus. Preciso de Ti.
Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Meu clamor, mais que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Aleluia. Continua com os olhos fechados. Eu queria fazer um momento. Você que entendeu essa palavra, não basta só a gente ouvir a palavra. Você precisa agora corresponder de maneira prática à palavra de Deus. Eu queria nessa hora convidar aqui
Você que foi tocado por essa palavra de alguma forma, sem constrangimento, irmão, sem constrangimento. Entenda uma coisa: é a sua vida, é a sua história, é o seu problema. Então seja ousado, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Você vai apresentar esse problema aqui diante do altar do Senhor. Aleluia, aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Você que está aí, estenda suas mãos aqui para frente. Creio que tu és a cura. Pode ser. Vai ser em dó, tá? Aleluia. Tira bem aqui pra mim. Aleluia. Continue intercedendo aqui por os irmãos. Pai, nós queremos apresentar esse momento, Jesus. Nós queremos declarar que algo profético está acontecendo nessa hora, Pai. Algo sobrenatural está acontecendo nessa noite, Em nome Pai. de Jesus. Esses irmãos vieram aqui à frente. Eles tiveram coragem de se expor. Eles tiveram coragem de colocar o coração deles diante do seu altar. E nessa hora eu quero apresentar, Pai, a vida do Tony, a vida da Carol, Pai. O Senhor conhece o coração da tua filha, Pai. Existem questões dentro dela que o Senhor está resolvendo nessa noite, Pai. Existem questões que o Senhor está resolvendo no coração dela nessa noite. Xarabá, pode cantar, pode cantar. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Hey! Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Ei! Nada é impossível para ti. Nada é impossível.
que se abra o céu, teu reino. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus prostrados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, nosso Deus. Nosso Deus, Senhor, nosso Deus que traz cura, que traz milagres. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está. Ele te toca nessa noite. Os céus se abrem sim. As mãos do Senhor se abrem sim. Nosso Deus, o nosso Deus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a presença. Creio que não há outro igual a ti. Ei! Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Impossível para nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada, absolutamente nada, nada é impossível ao que crê no milagre de Deus.
ao que crê na cura. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está, nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé, a esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança está em Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Se apega a essa fé. Se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Se abra o céu, teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé está em Deus. Ei! Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, Senhor. Nada é impossível. Nada, 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 nada. Ao que quer, ao que clama, ao que adora, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Ao que ama, nada é impossível. Nada, 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 nada. Ei, e nada é impossível. É impossível. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Ei. Se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no
Deus, que se abra os céus, que teu reino venha ao teu reino. Nossa fé firmada em ti, firmada na palavra. Nossa fé está em Jesus. Nossa fé está em Jesus. Nossa fé está em Jesus. Só em Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio sim, Senhor. Creio sim, Senhor. Creio na unção que despedaça o jugo. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim, Senhor. Eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Senhor, sim, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que pra mim Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Que se abra os céus. Ei! Que teu reino venha. Ei! Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu. Que teu reino venha. Nossa fé está, ei, no nosso Deus. Vem pra frente. Que se abra o céu. Ei! Que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Ei, que se abra o céu. Que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. No nosso Deus. No nosso Deus. No nosso Deus do impossível. No nosso Deus maravilhoso, no nosso Deus eterno, no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha,
Nossa fé está no nosso Deus. Hey, hey. Que se abram os céus, que teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Hey, se abre o céu. Hey, hey, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que se abra o céu, que teu reino venha. Nossa fé está, hey, no nosso Deus, no nosso Deus, no nosso Deus está a resposta. Ora bacheta na balabaca chotoriana mais. Eu creio sim, eu creio na cura, cremos no milagre de Deus. Cremos sim, Senhor. Oh, oh. Ah, sim, Senhor. Oh. Essa igreja não vai mais ser a mesma, não por causa do que nós estamos fazendo aqui, mas por causa daquilo que